Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no portal da Engenharia Mecânica, né? Eu sou o Severiano, estou aqui para bater um papo com vocês sobre os veículos elétricos e híbridos, né? Principalmente sobre conceitos de tecnologia, levando em conta o tipo de nosso trabalho, né? O objetivo do nosso trabalho aqui. Pois bem, nós iniciamos no capítulo 1 e só relembrando, se você quer conhecer todo o conteúdo da série, basta ir lá no vídeo 1.1 que você terá acesso ao conteúdo. Pois bem, nós já estamos aqui na introdução do capítulo 1, noções conceituais de eletrônica de potência, e já vimos o que é eletrônica de potência, nós já vimos também essa relação entre a eletrônica de potência e os veículos elétricos, e estamos agora na parte de conversores de potência, né? A parte de conversor de potência que nós vimos a definição e estamos nessa classificação, tá? No vídeo 1.3 nós tratamos do conversor de entrada corrente alternada, saída corrente contínua. Nesse vídeo 1.4 nós vamos tratar exatamente dos conversores entrada corrente contínua, saída corrente alternada. Esse conversor é especificamente classificado como inversor, como eu já falei no passado, né? No inversor a potência média flui do lado corrente contínua para o lado corrente alternada. Já falei em vídeos anteriores sobre isso. Exemplo de aplicação do inversor de frequência inclui, por exemplo, produzir uma tensão de 120 volts RMS 60 Hz de uma bateria de 12 volts, né? Então você tem uma bateria de 12 volts, você consegue 120 volts RMS, e eu vou explicar mais tarde o que é RMS, porque algumas pessoas podem não conhecer essa sigla, né? Outra coisa é que esse tipo de conversor CCCA, ele interliga uma fonte de energia alternativa como uma matriz de células solares a uma concessionária de energia elétrica, ou seja, a rede elétrica, tá? Isso daí é outra importância. Como eu falei em RMS, não pode se deixar de explicar o que é RMS, né? Ele representa o valor da corrente alternada medido pela maioria dos voltímetros e amperímetros, ou seja, é a tensão efetiva que o multímetro pega tanto a voltagem como a amperagem. Isso é um valor que nem é valor de pico, nem é valor mínimo. Ele é um valor que se calcula multiplicando a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes a tensão de pico. Por exemplo, se a tensão de pico que você tem for 170 volts, um exemplo, então a tensão efetiva em RMS, medida por um voltímetro, seria 120. Por que 120? Porque você multiplicando 170 pela raiz de 2 sobre 2, que é 0,707, vai dar exatamente 120,19. Então é mais ou menos isso aí, tá? Também para explicar essa parte de pico, médio, valor zero e valor negativo, você tem aqui a figura mostrando o pico a pico, né? Aqui tem o pico negativo, o pico positivo. Aqui é o valor do pico positivo, o valor do pico negativo. Na figura da direita você vê uma simulação do valor da RMS, ou seja, 0,707, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes a voltagem de pico, você tem a tensão RMS. Indo para frente, no exemplo anterior, diz o seguinte: conversor CCCA, que podemos pegar, o que o exemplo anterior está querendo dizer é o seguinte: você pode pegar uma energia de 12 volts e convertê-la para uma tensão de 120 volts, né? Uma bateria de 12 volts, que é a corrente contínua, para uma tensão CA de 120 volts, né? Que é a mesma usada em tomadas residenciais, que no Brasil, por exemplo, nós temos 110. Essa tensão 120, ela é mais usada nos Estados Unidos. E isso, você pega esses 12 volts aqui, transforma em 120 corrente alternada e com frequência, porque a corrente contínua não tem frequência. Ela só vai ter frequência quando ela se torna corrente alternada, né? Também foi dito anteriormente, no slide anterior, que os inversores são capazes de usar a energia, né, corrente contínua gerada pelos painéis solares, e transformá-la em energia alternada, corrente alternada, permitindo que ela seja usada em casa ou enviada para a rede elétrica. Ou seja, você também, ao inverso, você pode pegar aí a energia de corrente contínua, né, gerada pelos painéis solares, principalmente solares,
transformá-la em energia corrente alternada, permitindo que ela seja usada em casa, você ter na sua casa, ou enviada para uma rede elétrica de distribuição. Isso também é um papel do conversor entrada CC, saída CA. Indo mais para frente, nós agora vamos falar da classificação, de outra classificação do conversor, que é a entrada CC, saída CC, corrente contínua, né? Ele é útil quando uma carga requer uma tensão corrente contínua ou corrente específica frequentemente regulada. Quando ele quer isso, mais a fonte está em um valor diferente ou não regulado. Então, quando você tem, por exemplo, uma fonte com tensão contínua não regulada e você quer ela regulada, você usa, por exemplo, os conversores do tipo, com essa classificação CC-CC. Tá? Por exemplo, 5 volts pode ser obtido de uma fonte de 12 por meio de um conversor CC. Ele não converte a energia, ele apenas ele faz um degrau abaixo, ele diminui a tensão de 12 volts, corrente contínua, para 5 volts, corrente contínua. Tá? Na prática, um conversor corrente contínua é conhecido como regulador de tensão. Nós todos conhecemos regulador de tensão, né? No seu computador, às vezes numa máquina que precisa de uma tensão regulada. Essa conversão é essencial em diversas aplicações, pois muitos dispositivos eletrônicos requerem uma tensão ou corrente específica para operar de maneira eficiente, né, e segura. Quem nunca usou um regulador de tensão no seu computador, né, ou até em outra máquina que não pode ter uma tensão muito variada? Pois bem, os conversores CC-CC são amplamente utilizados em fonte de alimentação de dispositivos móveis. Por exemplo, a parafusadeira que eu falei anteriormente, em vídeo anterior, ela é uma parafusadeira que se anda com ela na mão, não precisa de fio. Mas ela tem ali uma bateria fornecendo corrente contínua, pois isso é um dispositivo móvel. Sistema de energia renovável, por exemplo, você usa contínua. E circuitos eletrônicos, você também usa conversão de contínua para contínua, diminuindo ou aumentando a tensão. Onde é comum encontrar tensões não reguladas. Por exemplo, as baterias ou painéis solares. Você usa as baterias ou painéis solares que elas não têm a saída dessas fontes, bateria ou painéis solares, não é uma tensão CC regulada. E você regula ela exatamente com o conversor CC-CC, ok? Esses conversores eles garantem que a saída permaneça estável, mesmo quando a tensão de entrada varia. Existem diferentes tipos de conversores, né? A gente está dando essa explicação um pouco rápida, eu já expliquei esse vídeo anteriores, nós temos um problema de tempo aqui nos nossos vídeos com o YouTube, né? Pois bem, vamos lá. Esses conversores entrada CC, saída CC, eles garantem que a saída permaneça estável, mesmo quando a tensão de entrada varia. O caso da tensão da rede que nós recebemos aí, ela varia, mas nós jogamos ela lá para frente totalmente estabilizada, né? É de se falar que existem diferentes tipos de conversores de corrente CC. Aqui eu estou apresentando apenas dois. O step down, que é aquele que reduz a tensão, e o step up, que é o booster, né? Ele que amplia ou aumenta a tensão. Esses dois são mais encontrados no mercado, né? Encerrando sobre os conversores corrente contínua, não pode se deixar de ressaltar que eles são fundamentais para adaptar a tensão de fontes de alimentação a níveis necessários para o funcionamento correto do dispositivo. Por exemplo, eles são fundamentais porque ele adapta a tensão da fonte de alimentação a níveis necessários para o seu equipamento, para o funcionamento do seu equipamento. Isso promove eficiência e proteção contra variações indesejadas das tensões, tá certo? Agora nós vamos partir para o último conversor, que é o conversor corrente alternada. Esses conversores, na verdade, ele serve muito, por exemplo, quando você tem aquele circuito dimmer de luz, né, que você regula corrente alternada para mais, corrente alternada para menos, né? E controle de velocidade de motores. Então, isso aí é muito usado nesses dois exemplos que a gente usa os conversores CA-CA, ou seja, entrada corrente alternada, saída corrente alternada, né? O circuito dimmer de luz é comum, ele é um dispositivo utilizado para controlar a intensidade, como eu falei, controlar a intensidade luminosa de lâmpadas incandescentes, halogêneas, ou em alguns casos até os LEDs. No contexto de corrente de entrada CA, né, e saída CA, ele opera ajustando a quantidade de energia fornecida, ou seja, a potência. Ele aumenta a tensão, diminui a tensão. Geralmente você tem uma canopla que você modifica aumentando a luminosidade ou diminuindo a luminosidade, tá?
Ainda sobre conversor corrente alternada, lembrar que os parâmetros que devem ser variados para ocorrer o controle de velocidade de um motor de indução, que eu falei no vídeo anterior, vou voltar aqui na parte anterior, então ele serve aqui de controle de velocidade de um motor de indução, né? Então, partindo para frente, temos que lembrar que os parâmetros que devem ser mudados para que ocorrer o controle de velocidade de um motor de indução são a frequência, né? Então, quais são os parâmetros que devem ser variados para ocorrer o controle de velocidade de um motor de indução? A frequência. Por que a frequência? Porque a velocidade do motor de indução, é diretamente proporcional à frequência. Se você lembrar lá daquela formulazinha da velocidade síncrona dos motores, que é 120, que é um número mágico lá que depois a gente pode ver, 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Então isso aí dá a velocidade síncrona, que é em função da tensão, tá? Então ele pode ser, o controle do motor pode ser feito variando a frequência ou a tensão. Embora menos importante nesse controle, a tensão deve ser ajustada em conjunto com a frequência. Se você ajustar a saída de um conversor CA-CA e você não regular a frequência, a tensão junto com a frequência, você vai ter problema de aquecimento, né? Ou perda de torque. Então, sempre que a saída, o controle eletrônico, ele varia a tensão, varia a frequência, mas varia a tensão também, tá? Para terminar esse nosso papo, eu queria só lembrar que ainda nós não vamos terminar no próximo, não terminamos nessa apresentação, nesse vídeo 1.4, não terminamos ainda a parte de conversores de potência, né? Tivemos uma definição, tivemos uma classificação, terminando aqui pelo conversor entrada CA, saída CA, e no próximo vídeo aula, que é o vídeo 1.5, nós vamos tratar de algumas considerações adicionais sobre conversor de potência, para poder encerrar de vez esse item 1, 2, 3 relativo a conversor de potência, tá certo? Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar seu like. Eu peço que você também, se puder, acione o sininho das notificações e se inscreva no canal, né, para dar uma força para a gente aqui. É muito importante a sua inscrição para a gente poder ser mais visto, tá? Então, eu espero você no próximo vídeo. Nós vamos provavelmente lançá-lo amanhã, tá? E hoje é dia 17, provavelmente lançar no dia 18 e contar com você lá, tá certo? Um grande abraço para todos vocês e tchau!